Amém. Esperar as crianças descer. Enquanto eles estão descendo, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Alguém nos visita? Alguém é convidado de alguém? Ali, o irmão lá, amém. Mais alguém? Ali também, amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus na vida dos irmãos, então. Vocês são muito bem-vindos. Convidamos vocês a voltarem também. Nossos cultos nas quartas, às 20 horas. Também domingo pela manhã, às 9 da manhã. E à noite também, às 19h30. Amém? Irmãos, hoje então nós dedicamos o nosso dia, então, um dia de feriado, para receber mais do Senhor. Não apenas nós, mas a nossa família, para receber do Senhor. Amém? Todos nós então queremos estar alinhando a nossa vida com os planos do Senhor. E a ministração que eu preparei no tema nessa noite seria alinhando a nossa vida através da palavra do Senhor. Amém? Então eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em o livro de João, capítulo 8, no versículo 30. Livro de João, capítulo 8, versículo 30. Todos encontraram? Amém? Ali quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Seguindo, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Paramos por aí. Ali me chama a atenção, irmãos, que Jesus estava no Monte das Oliveiras. O capítulo 8 ali vai dizer que Jesus é a luz do mundo. Ele está anunciando isso para uma multidão de pessoas. E ele fala que ele é a luz do mundo. E muitos daqueles, tinham uma multidão grande, bem grande pelo jeito, e muitos ali creram nele. Mas alguns não creram, porque a Bíblia diz que só alguns que creram. E esses que não creram, dessa multidão, muitos talvez foram para casa e não permaneceram naquele local. Mas no versículo 31 fala: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Como se fosse dois grupos de pessoas, um que não creu e um que creu. Só que desse grupo que creu, que somos nós, amém? A gente creu, a gente está aqui nessa noite, amém? Glória a Deus por isso. Esse grupo que creu, ele dá uma instrução: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Porque a gente tem visto que muitos, talvez, a gente tem visto o evangelho crescendo nos últimos tempos, e glória a Deus por isso. Só que muitos, às vezes, estão só crendo, mas não estão permanecendo. Essa que a gente gostaria de estar falando nessa noite. A questão do permanecer. E permanecer onde? Através da palavra do Senhor. Hoje a gente vê muito irmão assim que às vezes vai numa igreja, vai numa congregação, tem o batismo, tem uma fila para batizar, vamos batizar, vai na emoção, vai como tem um monte de gente indo, vai sem entender o que está fazendo e acaba somente tomando um banho ali, não tem um verdadeiro arrependimento, né? E acaba não seguindo depois de Jesus. A gente tem visto muito isso. E muitas vezes se dizem cristão hoje em dia. Se a gente for fazer uma pesquisa no Brasil, por exemplo, em outros lugares, no Rio Grande do Sul, a margem de cristão vai ser bem alta, assim, tipo, quem é cristão, sei lá, vai dar 80%, 70%. Mas esses cristãos realmente praticam, realmente eles são discípulos de Jesus. Hoje em dia a gente pergunta: que religião tu é? Eu sou cristão, eu vejo todo dia a oração do pastor Antônio Júnior. Não sei se vocês conhecem o Antônio Júnior, mas eu faço todo dia o devocional do Café com Deus Pai. Claro que é bênção, né? Que legal que faz, que legal que escuta o pastor Antônio Júnior, que é bem conhecido na internet. Mas, e a Bíblia? A gente lê a palavra de Deus, a gente vê, a gente tem nos acompanhado e seguido a nossa vida de acordo com a palavra, ou a gente vai muito pelo que o
devocional que alguém escreveu, que é bênção a gente escutar, é bênção a gente ver também. Mas a gente tem seguido a palavra de Deus como nossa regra de vida. Agora, como nós somos uma nova criatura, a gente já creu, a gente já é do grupo que creu. Agora a gente tem que ser o grupo do que vai ser discípulo. E aquele que vai permanecer na palavra. Amém? E que, irmãos, que a palavra de Deus, até não tem uma frase aqui, temos que fazer da palavra de Deus a nossa regra de fé e de conduta, para daí ser um discípulo. Um discípulo é aquele que quer seguir as orientações, as ordens, aquilo que o seu mestre ou o seu líder fez. E como que a gente vai descobrir o que Jesus fez se a gente não está meditando na palavra? A gente quer ser discípulo, mas a gente quer ouvir os outros, ouvir por terceiros. Então a gente tem que estar alinhando a nossa visão também através da palavra. E para viver a nova vida, é preciso então acompanhar o que diz as Escrituras. Quem conhece talvez alguém que veio já na igreja, talvez até a pessoa que te evangelizou. Talvez ela veio, te evangelizou, convidou você para vir. Você hoje é salvo, está firme na fé, glória a Deus. Mas essa pessoa, talvez depois de um tempo, talvez anos na igreja, talvez às vezes fica 10 anos na igreja, acabou se afastando. Eu conheço pessoas assim, que viveu anos na igreja, anos buscando o evangelho, mas ela acabou se afastando. Talvez até pessoas que me chamaram, oraram por mim para eu vir. Provavelmente as pessoas não tiveram essa parte aí de colocar a palavra de Deus como sua regra de fé e conduta. Elas um dia começaram muito na emoção e não acabaram não meditando mais na palavra e acabou esfriando e acabou se afastando. Isso também, irmãos, pode acontecer com nós. No momento que a gente começar, talvez, eu já sei a palavra, eu já li a Bíblia, eu aceitei Jesus, eu sou salvo, eu sei alguns textos importantes, mas se a gente não viver de acordo com a palavra, pode acontecer da gente se afastar e até mesmo se desviar. Pois o diabo ele é especialista. A palavra do semeador diz que ele vem para roubar a semente, e a semente é a palavra. E ele quer roubar, às vezes, do nosso coração. E o que seria, no caso, em João ali, você não precisa abrir, capítulo 14, versículo 6, vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, então, ele declara que ele é isso. Eu sou o caminho, não é um dos caminhos, ele é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. E no versículo 32 vai dizer, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Conhecendo Jesus. Quanto mais a gente conhecer a palavra, mais a gente vai conhecer Jesus. E quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente também entende da palavra. Pois Jesus é a palavra. Você não precisa abrir, mas em João, no início de João ali vai dizer que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas algumas versões vai dizer que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, Jesus é a palavra. E quando nós conhecemos a palavra, a gente está conhecendo mais a Jesus. Amém? Estão compreendendo? Seminário de famílias, então a gente vai folhear daqui um pouco a Bíblia também, porque a palavra. Amém? E me chama a atenção, irmãos, que conhecer na Bíblia é um pouco diferente de conhecer como se fosse assim, eu conheço alguém. Posso dizer, de repente, eu conheço, sei lá, dá um exemplo, ver a pessoa que eu conheço. Eu conheço o Igor. Vou dizer que eu conheço o Igor. Mas eu não conheço muito bem o Igor, né? Desculpa usar teu nome, Igor. Mas eu não conheço tão bem o Igor. Por quê? Porque eu não convivo com o Igor. Quem conhece o Igor é a Cris. A Cris conhece o Igor. E o Igor conhece a Cris. E vocês da mesa podem dizer, eu conheço o Rafa. Mas vocês não me conhecem exatamente. Quem me conhece é a Gi. Porque conhece, na Bíblia, conhecer é ter essa intimidade. Conhecer a verdade, conhecer Jesus. Jesus quer que a gente tenha essa intimidade com Ele. Essa intimidade como se fosse de um marido e de uma mulher. Como se fosse o noivo e a noiva. Assim como diz na Bíblia que Adão conheceu Eva. E daí gerou Caim, gerou Abel.
E então, o conhecimento, quanto mais nós nos aprofundarmos para conhecer a Jesus, mais a gente vai ter essa intimidade com Ele. E mais a gente vai poder dizer, bom, Jesus me conhece, mas eu conheço Jesus. Para eu conhecer Jesus, eu tenho que estar buscando saber sobre Ele. Amém? E como um casamento bem ajustado, um conhece o outro. Conhece até mesmo no olhar, até mesmo no agir. E eu, conhecendo a Gia, talvez eu vou dizer que, a Gia não gosta que eu faça tal coisa. Talvez ela não gosta que eu use determinada roupa. E assim também com Jesus, a gente conhecendo Ele, a gente vai saber também que talvez Ele não agradaria o Espírito Santo algumas coisas que a gente faz. Que a gente venha estar alinhando a nossa vida de acordo com a palavra. E não sendo influenciado, às vezes, por muitos ventos, muitos coaches a gente vê hoje em dia, né? Até mesmo na internet, você tem um pastor ali, mas tem diversos pastores. A gente pode abrir em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Efésios 4, 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e astúcia com que induzem ao erro, mas seguimos a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, de quem vem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa compreensão de cada parte, efetua o próprio crescimento, para a edificação de si mesmo, em amor. Então, que a gente venha estar ajustado, assim como diz ali que Cristo é o cabeça, e Ele vai ajustando, e a gente não venha ser levado de um vento de doutrina para outro. Às vezes tem uma ideia nova que surge, a gente já está seguindo aquela ideia. Tem uma ideia outra que surgiu, a gente deve seguir a palavra, porque a palavra ela não vai mudar, ela vai sempre ser a mesma. Ela é escrita, sei lá, mais de 2000 anos atrás, porque tem o Velho Testamento, mas ela é mais atual do que muito livro que a gente vê hoje. Essa não vai mudar, e é essa que a gente tem que seguir. E não seguir, talvez, ali o cara que fala bem, porque é um coach, mas a gente tem que sempre seguir a palavra. Seguindo a palavra, a gente vai ser um discípulo de Jesus. Amém? Em Hebreus 4:14, também, 4:12, perdão, vai dizer que, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Que vai dizer que a palavra de Deus, ela penetra, e ela também julga, para julgar os pensamentos e os propósitos do nosso coração. A gente sabe que a gente é espírito, alma e corpo. E muitas vezes a gente está atribulado, a gente quer fazer só a vontade do corpo, que é a carne. Porque a nossa alma está clamando por coisas que saciem, que dê prazer, que dê descanso talvez. Mas o Espírito quer que a gente fique adorando a Deus, que a gente busque as coisas do alto. E quando a gente medita na palavra, ela esquadrinha os nossos corações. E ela corta e consegue separar as medulas de tão cortante que ela é. Mas ela também consegue separar a alma e o espírito. E até mesmo os pensamentos ele consegue esquadrinhar e consegue ver qual tipo de pensamento que nós temos. Assim como diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que coração do homem enganoso, nós devemos cuidar o nosso coração. E trazendo a palavra de Deus para o nosso coração, a gente vai conseguir também cuidar para que esse coração não venha ser contaminado. Que a gente venha meditando na palavra, a gente, agora tendo essa nova vida já em Jesus, a gente consegue talvez, meditando, buscando mesmo a sabedoria que vem do céu, que vem de Deus, a gente venha parar de ficar dando, às vezes, que nem diz um ditado popular, ficar dando murro em ponta de faca. Aquilo que, eu acho que é bom, daí tu acaba fazendo só aquilo que tu acha, aquilo que tu acha que é bom, mas a gente tem que estar alinhado com aquilo que Deus disse é bom. Realmente eu devo fazer aquilo? O que diz na palavra?
meditar, voltar lá para as Escrituras. Quantas vezes talvez a gente se colocou aí em lugares assim, né, becos aí, né, meio que sem saída na nossa vida, becos escuros às vezes, caminhos assim que nos levavam talvez às trevas, e daí a gente medita na palavra. E acontece lá como o Salmo 119, versículo 5, né, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que a gente vem então, às vezes quando a gente está assim, meio sem saída, talvez em um lugar assim que não conseguimos sair, a gente vem estar meditando também na palavra. Que não vem mais seguir o padrão do mundo, mas ter essa renovação na mente, né? Como diz lá em Romanos capítulo 12, a metanoia, a mudança de mente. O que seria o padrão do mundo hoje em dia? O padrão do mundo é o crente que apenas crê. Que daí tá bom, tá? Eu creio, mas eu faço o padrão do mundo. Eu não preciso viver talvez a palavra. Eu posso ao menos... eu aceitei Jesus, mas eu continuo fazendo algumas coisas lá que talvez ali eu traia minha esposa, talvez eu ainda não quis acertar meu casamento, porque o mundo diz que não precisa. Talvez eu falo alguma mentirinha, porque o mundo ainda diz que não precisa. A Bíblia também diz em Efésios, aquele que furte, não furte mais. Porque o que o mundo vai dizer? Todo mundo faz. Os padrões do mundo é que todo mundo faz, todo mundo tem a mesma ideia, todo mundo vai e faz a mesma coisa, então não deu nada para o meu vizinho, então não vai dar nada para mim. Mas o Senhor diz a mesma coisa talvez no nosso coração que a nossa mãe sempre nos diz, né? Que você não é todo mundo. Então a gente não deve, agora hoje numa nova vida, a gente não deve ser todo mundo. A gente deve andar de acordo com a palavra. E não mais naquilo que o mundo diz que é para a gente fazer. E não mais no que o mundo, que as pessoas do mundo fazem. Talvez aquilo lá que as pessoas fazem, aquilo lá, pelo jeito é um meio legal assim, talvez ser bem sucedido, mas será que é lícito aquilo? Será que vale a pena sair dos caminhos do Senhor, sair da palavra para fazer algo? A gente deve estar meditando mais nisso, inculcando mais na nossa mente a palavra. Porque quando a gente inculca algo, a gente fica pensando naquilo. E às vezes a gente pega e lê um versículo e logo já esquece. Eu lembro um versículo que sempre, eu lembro, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? É um versículo que eu estava numa época muito ansioso, na época da pandemia. Eu deixei ele salvei ele na tela do celular. E toda vez que eu ia olhar o celular, uma mensagem, olhar a hora do celular, eu conseguia ler esse versículo. Até que eu gravei. E eu meditava nele, mas eu também praticava ele. Nós então devemos inculcar o versículo, mas também praticar ele. O pastor Felipe até no workshop leu esse versículo, mas a gente vai repetir aqui. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Se você puder abrir. Deuteronômio 6, versículo 6. Estas palavras, hoje ordeno, estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e dela falará quando estiver sentado, em casa, e andando pelo caminho, e ao deitar, e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal, entre os olhos, e você a escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Ali diz que, o versículo 6 diz que essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Primeiramente, a palavra ela deve entrar no nosso coração. Às vezes não no nosso intelecto. A gente se acha bem inteligente. Eu sei um monte de versículos, eu sei bastante, mas eu não pratico, ela não está no meu coração, ela não está queimando no meu coração. Às vezes a gente vai falar com pessoas na rua, a Bíblia eu já sei, eu já li 2 vezes a Bíblia. Pô, que bom, mas a pessoa tem a Bíblia no coração, ela guardou, ela leu correndo. Porque às vezes a pessoa lê muito correndo, acaba não conseguindo meditar, acaba não conseguindo, não gera vida no teu interior, porque tu está correndo tanto para fazer aquilo como se fosse uma obrigação, mas você lendo pausadamente, meditando por versículo, Deus vai falando conosco. Pois como é uma conversa às vezes, agora tem o WhatsApp que tu pode passar para frente, né?
Quando tu passa ali na velocidade 2, às vezes, tu não entende muito o que as pessoas falam, né? E quando tu lê bem corrida a Bíblia, provavelmente tu não vai entender tão bem assim. Talvez tu tenha que ler na velocidade 1, não ficar acelerando. Usar o WhatsApp como exemplo aí, né? Então a gente deve guardar a palavra. E também nós devemos mostrar para os nossos filhos o que ele também precisa conhecer a verdade. Os nossos filhos, a gente está falando para famílias hoje, creio que muitos aqui são pais. Quem é pai aqui, mãe? Bem, eu acho que é uns 70% talvez. Amém? Glória a Deus. Os outros vão ser, ou, em nome de Jesus, ou vão ser pais espirituais talvez também. Amém? E a gente então deve passar para os nossos filhos isso. A gente tem que orientar também eles nesse caminho. Assim como diz ali no versículo que a gente abriu, João 8, na continuação, versículo 33. Depois que Jesus disse que conhecerão a verdade vos libertará, as pessoas que estavam ali responderam: nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós vamos ser livres? Eles perguntam para Jesus: como tu está dizendo que a gente vai ser livre se a gente nunca foi escravo? Jesus está dizendo, depois ele diz, né, que em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Às vezes, irmãos, a gente acha que os nossos filhos, que bênção, a gente traz ele na igreja, a gente investe um tempo nele, a gente deve fazer isso mesmo, mas se eles não conhecerem a verdade, eles não vão ser salvos, eles não vão ter essa transformação de vida. A Vanessa mencionou também no workshop aqui de cima, que a gente vai às vezes no presídio, a gente escuta falar, né, digamos, sobre o presídio, muitos presos ali, é o Isaac, é o João, é o Isaías, é todos nome de crente, nome de cristão. Porque às vezes a gente traz na igreja, mas foi criado na igreja. Foi criado, veio, só veio. Mas encucou na palavra no coração dos seus filhos. Eu me preocupo com isso, a gente tenta meditar. Eu levo eles na escola, volto. Já mencionei isso outra vez. A gente vai orando, a gente vai falando, a gente vai tentando sempre inserir algo da palavra no coração deles, porque eles precisam conhecer a verdade. Porque se não conhecer a verdade, não vão ser livres. Mas eles não têm, nunca frequentaram nada ruim, nada que não é de Deus, mas igual eles precisam ser livres. E só vão ser livres aquele que conhecer a verdade. Amém? Então a gente deve investir nos nossos filhos. A gente vê às vezes que é muito corrido hoje em dia, mas eu falo assim, de repente assim, que talvez aquele que bota o filho para ir para a escola com a van, investe um tempo, talvez um dia na semana, um dia no mês, não fala nada para o teu filho, vai lá e busca ele, e celebra com ele, dá essa atenção a ele, e daí convida para fazer algo diferente, e daí também já aproveita, fala da palavra, coloca assim, coisas assim que vai marcar a vida dele, isso é importante. Investir na vida dos teus filhos. Amém? Em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Podemos ler só isso aí por enquanto. Ali Tiago diz que se tu for só ouvinte, tu está te enganando assim mesmo. Se tu não praticar, eu estou ouvindo, eu já li a Bíblia 2 vezes, eu escuto lá o pastor lá tal, mas eu não pratico, então eu estou me enganando. Não estou nem enganando outra pessoa, estou enganando eu mesmo. Vamos continuar ali no versículo 23, ali, então. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e se retira, e logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita da lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado que realizará. Mas se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua,
está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Fala de novo que você está se enganando. Se você se acha, se você não pratica, você está se enganando. Mas se você é religioso e não freia a tua língua, tu quer achar que sabe mais que os outros, quer achar também a tua religião é vã. Tu não tá conseguindo fazer aquilo que é a vontade de Deus. Que a gente venha então, irmãos, fazer isso que eu falei no início. Fazer da palavra de Deus a nossa regra de fé e conduta. Como que eu vou conduzir minha vida? Através da palavra. Como que eu vou ter fé? Através da palavra. Buscando, eu tenho fé aonde? No santo? Sei lá, entidades? Não, tenho fé na palavra de Deus. Tenho fé em Jesus. Buscando na palavra. Que a gente venha fundamentado, um fundamento sólido, assim como diz na palavra lá do Mateus capítulo 7, a casa edificada sobre a rocha e não sobre a areia, e sim ser praticantes do Evangelho. Conhecer ao Senhor, né, e fazer conhecido, como diz ali, não precisa abrir, mas em Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. Que a gente conheça, mas que a gente prossiga em conhecer ainda mais. Em Oséias 4, 6 também diz, um pouco antes, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós perecemos, pois nós não conhecemos aquilo que diz as Escrituras. Pois nós não conhecemos aquilo que Deus quer de nós. Amém? Fazer Jesus conhecido em nossas vidas, mas também nas nossas atitudes. E também nas nossas atitudes a gente vai deixar um legado por onde a gente passar. Por muitas vezes a gente quer só falar, mas se a gente não está tendo atitudes, a gente não deixa essa marca, esse legado, tanto para os nossos filhos, quanto para a nossa família. E o Evangelho é necessário, que ele vai passando de geração em geração. A Bíblia diz que Abraão, Isaac, Jacó, vai dizendo, eles falam bastante sobre genealogia, e vai sempre estar passando de geração por geração. Salmo 145, versículo 4, também vai dizer algo sobre de geração em geração, que diz que uma geração louvará, e a outra geração as tuas obras anunciará, os teus poderosos feitos. Que a gente vem então louvar nessa nossa geração, mas que os nossos filhos venham anunciar as obras do Senhor. Amém? Estou quase encerrando, então. Gostaria de pedir para abrir um último texto, então, que fala também sobre a palavra. A palavra que continua sendo viva. Capítulo de Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5. Um versículo, uma palavra bem conhecida já de muitos, para quem lê a Bíblia, né, como a gente estava falando, conhecida para quem lê. A cura do servo do centurião. Capítulo 8, versículo 5 diz: E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito a autoridades, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vá, e ele vai. E o outro: venha, e ele vem. E ao meu servo faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos seus que acompanhavam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé como este. Digo vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas o filho do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme o que você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Ali fala então que o centurião cria na palavra. E a palavra nós temos que crer, porque ela ainda é a mesma. Ela ainda é viva. A palavra ainda pode curar, pode libertar, pode salvar. Talvez você não tenha ainda talvez o
seu familiar convertido. Talvez você ainda está orando lá pela sua mãe, pelo seu filho, não sei. Mas creia que a palavra ainda é viva, ela é eficaz. Continue orando, assim como esse centurião, sem conhecer muito bem Jesus. Pelo jeito ele não conhecia, ele não queria nem que Jesus fosse, pois ele não se achava digno, mas ele se humilhou. Disse: ó Jesus, eu creio em Ti, eu creio que a palavra que Tu tem, ela pode salvar o meu servo. E foi o que aconteceu com ele. Amém? E até os dias de hoje ela continua sendo a mesma e ela é viva. Então, pedir que os irmãos baixem a cabeça, então vamos estar orando nessa noite. Amém? Dê a mão para sua esposa, para sua família que está no seu lado. Vamos estar orando junto em família, amém? Para a pessoa também que está no seu lado, se você está sozinho. Sim, Deus. Ó, Pai, nós ouvimos, Pai, a Tua palavra, Deus. E nós cremos, Pai, que ela é poderosa, Deus. E te pedimos, Pai, que ela gere transformação em nossas vidas, Pai. Que a gente não venha apenas ser ouvinte da Tua palavra, Deus, mas sim que nós venhamos ser praticantes dela, Deus. Coloca ainda mais isso no nosso coração, Pai. Coloca esse desejo em nossos corações, Pai. Em nome de Senhor Jesus, Deus. Nos ajuda, Pai, a viver, Deus, de acordo com a Tua vontade, Deus. Não mais a nossa, Pai, mas sim a Sua, Deus. Nos alinha, Pai, conforme a Tua palavra, Deus. Te pedimos, Pai, sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um, Deus. Abençoe a família, Deus. Aqueles que estão em casa, Pai. A família que não pôde vir, Deus. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, Deus. Que cada vez ainda mais a Tua palavra, Deus, cresça em nosso meio, Deus. Cresça no meio da igreja, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Te adoramos, Pai. Amém, Deus. Amém.